Vinde a mim, repouso encontrarás os vossos corações. Deus Pai que revelou ao pobre e ao pequenino seu grande amor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Permanecei em mim. O Senhor esteja convosco. Anuncio a vocês com alegria o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não.
Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Porque sou o Pai permanecer em mim. Querida comunidade de Cristo e Maria, queridos peregrinos, família da Mãe Rainha, aqui do Santuário de Olinda, Recife. O evangelho de hoje é um evangelho em que Jesus desenvolve e explica com as próprias palavras para os discípulos as leis que nós recebemos de Deus, que Deus entregou a Moisés já no Antigo Testamento. E Jesus, com as próprias palavras, convida a que as leis sejam vividas com um espírito novo. Os judeus já conheciam as leis, os fariseus conheciam as leis, sabiam, pelo menos na cabeça, né, o que eles tinham que fazer. Mas Jesus, que começa o evangelho dizendo que não veio abolir a lei, mas veio dar pleno cumprimento, veio levar a lei à plenitude, né? Ele convida a que essas leis sejam vividas de uma forma nova, de uma forma diferente. Para ser cidadãos, né, do reino dos céus, Jesus propõe o que já estava na Escritura, o de sempre, mas de uma forma nova, plena, perfeita. E qual é essa forma? É a forma que ele mesmo encarna. Ele diz, então, essa lei que nós recebemos de Deus, ele já encarnava nele mesmo. É do jeito dele que o povo de Deus está chamado a viver a lei. E a lei do amor que Jesus inaugura é a lei que exige a plenitude até nos detalhes. A lei veio de Deus, recebemos no Antigo Testamento, Deus entregou a Moisés, já guiava o povo de Israel, mas Jesus veio trazer uma lei nova, que é a lei do amor. E um amor, eu quero repetir, um amor até aos detalhes. Amar até nas coisas pequenas. E a principal atenção diante da lei deve estar no amor que eu coloco no cumprimento dela. E no discurso, não é, de Jesus que nós escutamos no Evangelho, aparece várias vezes uma expressão interessante quando Jesus menciona a lei de Moisés. Vocês já escutaram isso antes, ele diz, né? Já conhecem essa lei, já o escutaram antes. E essa fórmula, por um lado, ela nos transmite, não é, a tradição oral do povo de Israel, vocês escutaram, e através dessa tradição os mestres da lei ensinavam como viver na justiça, não é? Por outro lado, essa forma também, se vocês já escutaram, se disse antes, é uma maneira de evitar o nome de Deus por respeito. Ao invés de dizer o nome de Deus, né? Evitar o nome de Deus por respeito. Essa era a mentalidade, olha que interessante. E Jesus, trazendo a nova lei, que é a lei do amor, Jesus desenvolvendo todas as palavras dele diante das leis que Moisés nos deixou, ele nos convida a ter uma atitude muito clara também. Evitar a mentira e o engano. Sobre a lei de Moisés, sobre os juramentos, não é? Jesus diz ter uma vida de uma só linha, viver a fé com os dois pés dentro da igreja. Eu sempre penso que da mesma forma que Deus se entrega a nós por inteiro, Ele também quer o nosso coração por inteiro. E não é fácil, mas nós estamos nesse caminho de tentar entregar o coração por inteiro a Deus. Esse santuário, que é um lugar de troca de corações com a Mãe Rainha, aqui acontece a mesma coisa. A Mãe Rainha entrega o coração dela para nós por inteiro. Mas ela não quer só um pedacinho do nosso coração. Ela não quer só algumas partes do nosso coração. Ela quer o nosso coração inteiro. Que todas as partes da nossa vida estejam tocadas pelo Evangelho. Não é? Que todos os âmbitos da nossa existência,
a vida pessoal, a vida profissional, a vida afetiva, os relacionamentos humanos, a vida de fé, o dinheiro, o esporte, o nosso lazer, que tudo receba a luz de Deus, tudo esteja tocado pelo Evangelho e todo o nosso coração por inteiro seja do Senhor. Esse é um convite exigente, meus amigos, mas é um convite que mais vale a pena. Crescer cada vez mais na entrega do coração para Deus, crescer cada vez mais na entrega do coração para Maria. Se Deus nos exigisse coisas difíceis, se a Mãe de Deus nos pedisse coisas difíceis, será que a gente estaria disposto a entregar para ela? É uma boa pergunta que vale a pena se fazer. O fundador nosso de Shansta, está aqui do santuário, o padre José Kentenich, ele fazia esse exercício. Ele dizia assim, imagina o que seria mais difícil para você renunciar. O que seria mais difícil para você ficar sem. Se Deus te pedisse justamente isso, você estaria disposto a renunciar a isso por Deus? Não é nada novo na palavra de Deus, nem na fé, porque foi isso que Deus fez com Abraão. Vocês lembram, né? O que Deus pediu a Abraão, meus amigos? O próprio filho. Imagina. No sentido de que Deus quer o coração inteiro. Quer que toda a nossa vida, todo o nosso ser esteja tomado por Ele. E o que Jesus vem nos dizer também no Evangelho de hoje, o que Jesus vem nos convidar, é viver uma vida, não é? Que exige simplicidade e honestidade. Diante de todos os mandamentos da lei de Deus, que a gente possa estar aberto com um coração simples para acolher essa voz de Deus para nós, que nos leva justamente à plenitude, a uma vida completa. Todos nós nos experimentamos que quando a gente se afasta da vontade de Deus, a gente termina, não é? Batendo a cabeça, quebrando a cara. Por outro lado, quando a gente caminha nos caminhos da lei de Deus, na lei do amor, a gente experimenta que a vida ganha um sabor melhor, não é? Ganha plenitude. E a palavra do Evangelho assim termina, o Evangelho com aquela parte, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. É um chamado, então, à honestidade, a buscar essa coerência de vida, esse esforço por sermos homens de Deus, mulheres de Deus por inteiro. A Mãe Rainha mora nesse lugar nos educando. A Mãe Rainha mora aqui dentro, aqui. Quantas vezes vocês já escutaram isso, né? Ela não é só um quadro ou uma imagem aqui, ela está viva nos educando e ela nos educa também na firmeza do nosso sim. A firmeza do nosso sim a Deus. E vale a pena acreditar na ação educadora, não é, da Mãe Rainha aqui dentro. Quanto mais vezes eu venho, não só no domingo na missa das 9, se eu venho aqui durante a semana, se eu saio depois do trabalho e passo aqui, se na hora do almoço eu dou uma passadinha aqui no santuário, antes de começar a trabalhar, depois do mercado, se eu venho aqui nem que seja 5 minutos, o meu sim a Deus, o meu sim ao amor fica mais forte. Porque aqui é como encher o carro de gasolina, não é verdade? Aqui dentro. Aqui a gente é fortalecido por uma ação real da Mãe de Deus com Jesus, que estão o tempo inteiro trabalhando e nos esperando aqui. Que a gente possa aproveitar essa ajuda dela para poder viver a lei de Deus que o Pai do céu nos deixou com coerência, simplicidade e honestidade. Amém. Creio em Deus. Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo,